Agora que embolou tudo, quem que vai entender? Uma hora a lei parece como maldição, outra hora ela parece como o dedo de Deus escrevendo para nós. Ela parece como bênção. Quem pode separar que a lei é bênção e maldição? Quando é que a lei é bênção e quando é que a lei é maldição? Se uma hora ela parece como maldita, daqui a pouco parece um homem que prepara o caminho do Messias, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, veio, segundo o que disseram, é o último profeta da lei. Mas espera aí, se João é o último profeta da lei, como é que vai funcionar esse negócio aí? Ele ensinou Jesus a pregar? Porque o profeta não traz, senão levantar, auxiliar como profeta. Ah, tudo bem, agora entendi. João era profeta, professor de Jesus, não é verdade? Amém? Como, por exemplo, Elias era profeta, professor de Eliseu, não é verdade? O que nós podemos ver que Jesus, ele preparou o caminho do Messias. Então, ele chamou, vamos colocar que João seja Elias, né? E chamou Eliseu para ajudar ele no trabalho, né? É mais ou menos isso? Será que eu estou errado? Tem alguma coisa errada nesse negócio? Então aí está aquele pequeno problema que não se dá para engolir. Eu não estou falando aqui que profeta não gera sacerdote. Sacerdote não gera profeta. Eu não estou falando isso. Já seria uma dose maior que as pessoas possam imaginar. Porque a palavra diz que Jesus é de Judá. E a palavra diz que ele se tornou sumo sacerdote. Mas para ele ser um sumo sacerdote, ele deveria já possuir a linhagem de sumo sacerdote, que é ser um sacerdote. Ele precisava ser um sacerdote. E para ele ser um sacerdote, ele precisava receber de alguém. Caso contrário, ele daria o golpe. Mas quem foi que deu o sacerdócio para Cristo? Bom, da tribo de Judá, nunca viu falar, Moisés nunca disse que nasceria sacerdote dela. Como chegou esse sacerdócio na mão de Jesus? Será que teve um dia de mágica na vida de Jesus? Qual foi o dia da mágica da vida de Jesus? Será que teve algum? Teve algum dia especial que Jesus recebeu o sacerdócio e que Caifás passou para ele o sacerdócio? Ou Anás? Teve esse dia especial? Será que João era um profeta? Mas se você procurar na Bíblia, é profeta. Nós já falamos para vocês que agora, depois de 325, a lei não é mais paralela, mas infiltrada dentro dos versículos bíblicos. Ela está no meio. Glórias a Deus. Mas vamos caminhar aqui, vocês vão entender, tá bom? Hoje, essa cana agitada no deserto é chamada de último profeta da lei, onde ele mesmo disse não ser profeta. O próprio João confirmou que ele não era profeta. E agora, como vamos entrar, vamos receber essa passagem que ele era profeta? Ah, mas João era humilde, pastor. Ele era tão humilde que ele não quis receber a identidade de profeta. Ah, tudo bem. Ele era tão humilde que preferiu pecar contra Deus com a mentira, né? Porque dizer que não é, e sendo, ele estava mentindo. Mas tem versículo bíblico que pode nos afirmar isso, que João não era profeta? Por incrível que pareça, tem um versículo bíblico. Glórias a Deus. Ele falou que ele não era profeta. E não teria razão para esse cargo, porque nunca prepararia o caminho do Messias nessa posição. Como queria preparar o caminho do Messias na posição de profeta? Agora eu te pergunto, por que o mundo está tão proibido de falar o sacerdócio de Cristo e a sua origem? Por que será, hein? Tem coisa escondida nesse negócio aí. Por que nega o sacerdócio de Cristo? Não existe palavra que justifique isto. Pode ser que a pessoa chega para mim ou chega me respondendo nesse vídeo dizendo, ah, mas é a visão sua.
Mas não é isso que está escrito. Que cada um ia ter Jesus com uma visão. Ou cada um ia ver um lado de Jesus. Não está escrito isso. Está escrito que Ele é. E o que devemos ter. Toda pessoa que raciocina sabe que João era filho único de um sacerdote. Por ser da linhagem de Arão, Deus havia consagrado Zacarias, seu pai, diretamente a sumo sacerdote. João apenas herdou o que já possuía. Ele era filho único, ele teria que ser, não teria acordo. Aí vem o motivo, por que Deus fechou a madre de Isabel para que não nascesse outros filhos? Porque hoje ia ter essa conversa. Não, mas o sacerdote poderia ser outro irmão de João. Então não justifica que Jesus se tornou sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque o sacerdote poderia ser do outro irmão de João. Mas como não tem outro irmão, todo mundo vai ter que engolir que o sumo sacerdote é o próprio João. Sem casamento e sem filho, morto depois, ele não poderia levar o sacerdócio dele para a sepultura. Ele teria que passar para alguém. E vocês sabem quem foi que ele passou? Mas espera aí, Jesus é de Judá, é de outra tribo. Mas vamos lá. E isso, ao batizar Cristo, que era pertencente a Judá, o seu sacerdócio foi entregue, tornando essa tribo sacerdotal. Vamos ver se João é profeta ou não. Nós temos que falar pela palavra de uma forma confirmada. Aqui é escritura, aqui não é lei. Vamos ver o que a escritura diz? João 1:21. E perguntaram-lhe, então quem és tu? Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Em um lugar fala que é o último profeta da lei. Em outro lugar fala que ele não era profeta. Se eu sei a procedência e a origem da lei, está bem claro que ele não era profeta. E esse é o versículo realmente da escritura. Vamos ver por que ele era sacerdote e não profeta. Vamos ver por quê. Lucas 1:5. E existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então, era das filhas de Arão, que teria que ser da linhagem de Arão para se tornar sumo sacerdote. Se não fosse da linhagem de Arão, não poderia ser sumo sacerdote. Então, se não tivesse essa palavra aqui, uma das filhas de Arão, não poderia ser sumo sacerdote. Então, Zacarias não era sumo sacerdote. João também não poderia ser sumo sacerdote. Viu? Então, já descarta nessa realidade. Agora, veja bem, nosso Jesus procedeu de Judá. E Moisés nunca falou de sacerdócio para essa tribo, né? Mas vamos ver aqui, Hebreus 7:14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Mas por que ele não falou? Não havia necessidade. Eu até entrei em detalhe ontem sobre esse assunto. Tem gente que pensa que a tribo de Levi era a tribo santa, por isso se tornou tribo sacerdotal. Não é porque era santa. É porque Moisés pertencia à tribo de Levi, então seguiu. O irmão dele, sumo sacerdote, ele um profeta. A lei infiltrou no que chamamos mandamentos. Vocês não veem na palavra lá falando assim, lei. Claro que é editorial, né? Que na própria palavra não fala nada de lei. No editorial, né? Quem escreveu o livro, por exemplo, a editora que escreveu lei do Levirato, lei do não sei do que, lei não sei do que, cada coisa uma lei, né? Claro que foi a editora que escreveu isso. E a editora, você sabe para que lado que pende, né? Então não tem o que se pensar. Você já sabe o lado que pende. Então escreveu isso. Mas por que não colocou, se Moisés recebeu os mandamentos, porque isso é óbvio, é mais do que claro que ele não recebeu lei, coisa nenhuma, ele recebeu os 10 mandamentos, por que não a interpretação dos mandamentos que dá o nome submandamentos?
Por que não colocou submandamentos? Quer dizer, a interpretação do mandamento X, a interpretação do mandamento Y, né? Por que não colocou submandamento? Colocar lei. O que lei tem a ver com mandamento? É uma coisa totalmente oposta. A lei é uma ordem de sentença. Mandamento é uma ordem. Olha, se você guardar os mandamentos, você vai viver bem na terra, né? Você vai ter uma opção boa, que nem agora, nós estamos agora no templo do sacerdócio de Cristo, né? Você guardando os mandamentos, Deus vai começar a trabalhar na sua vida, Ele vai te revelar, Ele vai trazer você mais perto dEle. E aí você vai fazer o quê? Você vai tomar a atitude de receber o sacerdócio de Cristo e completar pelos mandamentos guardados. Funciona dessa forma, tá? Mas a lei, nada disso, né? Glórias a Deus. No tocante que chamamos submandamentos dados a Moisés, tais estudiosos intitulavam esses temas em lei de Moisés. Então coloca, uma hora lei de Deus, outra hora lei de Moisés. Se Moisés tivesse lei, não precisava subir no Monte Sinai, não. Aditando aí, pessoal. Lei número 1, lei número 2, subir no Monte Sinai para quê? Mas calma aí que você vai ver coisa aqui agora. Está começando a entrar no que é necessário, tá? Aquela mulher, que já falamos aqui o versículo, apanhada em adultério, disseram que na lei de Moisés, que nem de Deus é, né? Na lei de Moisés, seria apedrejado quem praticasse tal ato. Apedrejado é morte, vocês sabem que é sentença de morte, né? Nós encontramos na palavra, agora tem um segredinho aí. O segredinho que você vai pasmar. E os nossos ouvintes aí no YouTube, aonde quer que eles estejam, vão pasmar no que vai ouvir. Tá? Vamos lá, escute aí. Nós encontramos na palavra escrito. Aí é o que eu chamo de mandamento, é isso que eu chamo de amor. Você sabia que está taxado no meio do grupo religioso de carrasco? Jesus é que é amoroso, Deus é carrasco. Jesus perdoa, mas Deus não. Você já leu o capítulo 3 de João, versículo 16? Todo mundo sabe, né? Mas parece que entra num ouvido e sai no outro, né? Mas vamos lá. Nós encontramos na palavra sacerdotes e lideranças do santuário, podendo redimir se pecassem gravemente. Gravemente é, em outros versículos, lá em seguida está escrito, pecasse contra algum mandamento. Qual mandamento? Inclusive, o não adulterarás. Quem pecasse contra algum mandamento tem sentença de redimissão. Vamos ver aqui mais. Deus os ordenava sacrificar um novilho para continuarem no cargo. Nem afastavam do cargo. Santificavam o novilho, amanhã estavam sacrificando para os outros. Mesmo com pecado de escândalo diante do povo. Você sabe qual é o pecado de escândalo? Inclusive o adultério. Vamos lá. São coisas que estão debaixo de 7 chaves, viu, irmãos? Como eu falo, não pode ser revelado, tá? Se você não tiver o sacerdócio de Cristo, não pode falar se você não tiver a proteção do Eterno, tá? Glórias a Deus. Agora tem aquela perguntinha, né? Como, pois, uma simples pessoa do povo receberia pena de morte? Se a mesma palavra diz que quanto mais você tem, mais é requerido. Quanto mais você cresce, mais é requerido de você. Mas os sacerdotes têm chance de escapar sem morrer, sem pedra. E o povo, pedra. Um coitado, tudo bem que ele sabe que é errado, mas ele não tem o conhecimento e a responsabilidade que tem um sacerdote. Mas o povo é apedrejado. E aí? Como fica? Você já encontrou na Bíblia algum sacerdote porque não pecou e foi apedrejado? Nenhum. Não encontra na Bíblia. Então é privilegiado. Vamos lá. Atualmente, há países que mantêm pena de morte
Se quebrarem essas leis, país que rege o ismaelismo, né? Que infelizmente estão depositadas na Bíblia, mas não posta na escritura original, tá? Se você consegue separar, você coloca a lei para um lado e a escritura no outro. Aí você guarda o que é escritura e deixa na retaguarda o que é lei, tá? Já o Senhor e Pai do sumo sacerdote Jesus Cristo deu a Moisés os mandamentos e não provoca morte física nessa nova aliança para quem os descumpre. Tá? Ele não vai provocar morte física se você descumprir. Você vai perder uma regalia espiritual com Deus. E se persistir pecando, vai cair a condenação. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer na morte do ímpio. Se não tem prazer na morte do ímpio, Ele vai matar o ímpio? Vai permitir que matamos o ímpio? Certamente não, né? Mas vamos ver aqui. Levítico 4:3. Se o sacerdote ungido a pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. Viu aí? Por remissão do pecado. Ele escapa, né? E o povo, pedra. Será que Deus faz acepção de pessoas? A palavra diz que não. Não tem grande, não tem pequeno. É por isso que o Senhor falou o quê? Graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas grandes de entendidos e revelaste aos pequeninos. A Escritura não gera morte física para quem a conhece e não consegue firmar. Não é por causa de que você vai morrer, você vai perder alguém da família, vai perder uma cura que você recebeu, Deus vai tomar e você vai perder. Nada disso. O Jesus que eu anuncio não tira o que Ele te deu. Agora, um outro Jesus é diferente. Se você não fazer o que Ele manda, Ele vai arrebentar você no meio. Tá? Ele vai arrebentar você no meio. Você vai perder tudo. Se você era paralítico, vai ficar paralítico de novo. Se você era doente, vai ficar doente de novo. Se você brincar, ele te mata, ele mata alguém, ele faz qualquer coisa. Já é prometido. Pesa a mão, você não vai aguentar. Ele está prometendo essa realidade aí. Diferente do Senhor que servimos. Já a morte espiritual é muito diferente. A condenação começa negando Cristo e seu sacerdócio. Então, a condenação não está em você deixar de fazer alguma coisa, porque Deus sabe que você tem os seus motivos. Então a condenação não está na dificuldade porque você não fez alguma coisa, mas porque você negou o sacerdócio de Cristo. A condenação é isso, tá? Porque Deus sabe, se você não tem de fazer hoje, Ele pode moldar o seu coração e amanhã você faz. São ideias que podem ser retrocedidas, podem ser mudadas, né? Agora, se você acha que essa aí é uma realidade da vida, não existe isso, tá? Agora, o que nós estamos vendo é essa realidade aí, irmãos. Jesus, Ele não tira nada que você tem. Eu conheço pessoas que foi curado de câncer, está no mundo, e o câncer nunca voltou. E aí, você fala o quê? Não era para Deus pesar a mão? Mas eu não orei em nome de Jesus. Eu orei em nome do sumo sacerdote Jesus. Embora não conhecê-lo ainda. Mas ele sabia que eu já fazia esse tipo de trabalho, né? Tais regras da lei que fazem negar Cristo e seu sacerdócio entraram em toda a estrutura bíblica, tá? Então as pessoas, irmãos, que pregam a lei tem esse tipo de problemas aí, esperando, pensando que Deus vai fazer isso, fazer aquilo, que Deus é vingativo, que Deus vai fazer tanta coisa, que Deus é ruim, que Deus é carrasco. Jesus é bonzinho, né? Eu até vou ficar até quieto que Jesus é bonzinho. Irmãos,
O sumo sacerdote Jesus Cristo, o Pai, o Espírito Santo, trabalham em harmonia. Todos eles amam, todos eles abençoam, todos eles te dão a vitória. Agora, você quer salvação? Aí é você que tem que fazer. Busque o sacerdócio de Cristo. Faça o que tem de fazer. E o mais, tudo ele fará. Foi isso que o salmista disse. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, tudo ele fará. Entendendo? Tudo ele fará. Acabou. Não tem conversa. Tá bom?